Oi, gente! Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito o carinho de todos vocês que estão me seguindo. São pessoas muito queridas e fico muito grata por vocês estarem assistindo e compartilhando os vídeos, né, que são assim feitos com muito amor e carinho para vocês, para trazer informação. São informações de grande valia e que podem ajudar a vida de uma pessoa, ela viver melhor, ela ter mais saúde, mais bem-estar. O tema hoje é intestino. Olha, eu vou confessar para vocês que na faculdade eu achava o intestino assim de menor importância, né? Em comparação com o cérebro, com o coração, eu falava, bom, intestino, né? Associava um tubinho, né, que elimina fezes, então não tinha muita atração pelo intestino. E infelizmente eu estava redondamente enganada. Hoje em dia, cada vez mais, nós sabemos da importância dessa víscera do intestino. E eu vou começar com uma pergunta: é o nosso intestino o nosso segundo cérebro? Pois eu vou dizer para vocês que não. E vocês vão entender por que eu dei esta resposta. O intestino é, na verdade, o nosso primeiro cérebro. Se a gente for pensar, lembrando lá das aulas da escola de ciências, né? Nós temos o intestino dividido em intestino delgado e intestino grosso. O delgado é aquele maior, que tem 6 a 9 metros. E o nosso intestino grosso, em média, 1,5 metro. Gente, olha só, tudo isso dentro da barriguinha da gente. Quando a gente olha a estrutura do intestino delgado, que é onde ocorre, assim, a grande parte da digestão e do processo de absorção de nutrientes, a gente vai ver que ele é constituído de vilos, né, de vilosidades. É comparável com uma toalha felpuda. Né? Quanto mais felpuda a toalha, mais ela é gostosinha, né? Absorve mais água, enxuga a gente melhor. Então, esses vilos, eles aumentam muito a superfície de absorção dos nutrientes. E olha só que interessante, se a gente pegar e esticar esses vilos numa área, numa superfície, dá para cobrir um campo inteiro de futebol. É uma maravilha, né? Se a gente pensar, o nosso organismo é fabuloso. Esses vilos, quando a gente olha as célulazinhas, a gente vai ver que as célulazinhas também têm microvilos. Elas têm um serrilhadinho assim, né? Aquelas ondinhas que também são feitos para aumentar a absorção dos nutrientes. E quando a gente vê essas células, a gente percebe que elas têm entre elas um cimentinho que vai grudar uma na outra, impedindo que passe qualquer coisa entre elas. Então, o intestino delgado, ele tem duas funções. Ele absorve os nutrientes e também barram a entrada de toxinas, de macromoléculas, de bactérias, de fungos, que são nocivos à nossa saúde. Por isso, ele tem essa permeabilidade seletiva. Por isso que é um órgão inteligente, portanto, nosso primeiro cérebro, porque ele é o primeiro a fazer esse tipo de seleção. Reforçando isso, nós temos uma estrutura no intestino, vamos dizer assim, que a gente pode chamar até de sócia, né? Nós temos a nossa microbiota intestinal. Gente, são mais de 100 trilhões de bactérias convivendo harmoniosamente conosco. A maior parte dessas bactérias são do bem, ajudam no processo digestório e ajudam na absorção de nutrientes. É muita bactéria. Pense bem, se nós temos 100 trilhões de bactérias na microbiota e o nosso organismo, ao todo, contém 10 trilhões de células, eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem. Somos nós que temos as bactérias? Ou são as bactérias que nos têm, não é mesmo? Eu fiquei pensando nisso. Essa microbiota, ela é como uma impressão digital de cada um. Cada um tem uma composição específica, individualizada.
e que se forma, que se estabiliza, vamos dizer assim, até os 3 anos de idade. Que depende do quê? Depende de fatores genéticos, depende se seu parto foi normal ou cesárea, depende da amamentação, do tipo de alimentação que você faz, se você tem intolerâncias, né, ao glúten, à lactose. Então, vários fatores contribuem para que ela tenha uma composição, uma constituição. E 80% delas fica mais ou menos estável. Vai variar de acordo com as situações da sua vida, com a sua idade, com o tipo de alimentação, com os medicamentos que você toma, enfim. Além do que, ela é muito importante para a nossa imunidade, porque como ela povoa o aparelho digestório, ela evita que outras bactérias patogênicas acabem se instalando no esôfago, no estômago, no intestino e dessa forma nos protege contra esses germes nocivos. Eu quero dar uma informação que provavelmente vocês não têm. Vocês sabiam que 1/3 do volume fecal é constituído de restos de bactérias e que também mais ou menos 1,5 kg do seu peso corresponde às bactérias intestinais? Isso é muito interessante, né? A gente fala, então eu quero eliminar essas bactérias, pelo amor de Deus. Mas, como eu falei, elas são tão importantes para a gente que quando pessoas ficam muito tempo internadas, fazem uso de uma série de antibióticos que vão esterilizando, tirando essas bactérias do nosso intestino, chega num ponto que a pessoa fica tão doente que nós precisamos fazer um transplante fecal. Sim, exatamente isso que vocês ouviram. São cápsulas de fezes que a gente dá para o paciente com excelentes resultados, porque essas cápsulas contendo bactérias vão povoar novamente o intestino com as bactérias do bem, que tanto nos auxiliam. A terceira coisa que eu quero falar sobre o intestino é que ele é o maior produtor de hormônios. 90% da serotonina, aquele hormônio do bem-estar, da felicidade, super importante na transmissão dos impulsos neuronais, é produzida no intestino. Além do que, nós temos milhões de neurônios no intestino. Existe uma comunicação direta do nosso sistema nervoso com o nosso intestino. Por acaso você já ficou enfesado? Pois é, quem está enfesado literalmente está cheio de fezes, né? Num sentido figurativo, está com raiva, está irritadiço, está nervoso. E é exatamente isso que acontece. Quando o intestino deixa de funcionar, você fica obstipado, constipado, você normalmente fica mais irritado, fica enfesado. Nós temos várias coisas que podem interferir na motilidade intestinal. Alimentos, exercícios, estado de humor. Interferindo na motilidade intestinal, você tem alterações de pH no intestino que acabam modificando a microbiota e acabam interferindo em todo o processo digestório e de eliminação de fezes. Tamanha a importância do nosso intestino. Agora vocês entenderam porque, na minha humilde opinião, o intestino é o nosso primeiro cérebro? E vamos falar também um pouquinho quando esse intestino se adoece. O que acontece? Você tem uma inflamação das alças intestinais e essa inflamação vai causar a separação, vamos dizer assim, aquele cimentinho que estava entre as células, ele acaba ficando mais frágil e ocorre uma hiperpermeabilidade intestinal e ele começa a deixar passar aquelas macromoléculas, aqueles fungos, aquelas bactérias que antes não passavam, que eram nocivas, e essa avalanche de substâncias diferentes na nossa circulação sanguínea vai instigar o nosso sistema imunológico a produzir uma série de anticorpos. E daí o sistema imunológico fica muito louco e começa a produzir anticorpos até contra estruturas do nosso organismo. É o que a gente chama de doença autoimune. Muitas das doenças autoimunes, muitas das doenças psiquiátricas, né? Uma vez que o intestino é o grande produtor de serotonina, muitas das doenças de pele estão em profunda conexão com os problemas intestinais. Vamos então dar mais valor ao nosso intestino. Como?
a gente tem um tripézinho para fazer com que ele funcione bem. Primeiro, água. Lembra da água, do vídeo da água? Então, ele ajuda o seu intestino a funcionar. Então, vamos beber água. Segunda coisa, são as fibras que a gente obtém através dos pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? São as verduras, os legumes, os cereais e as frutas. A última coisa que é muito importante para esse intestino funcionar bem são os movimentos, né? Então, você ter atividade física, fazer mesmo uma caminhada já estimula o seu peristaltismo. Peristaltismo, aqueles movimentos intestinais, a motilidade intestinal. E podemos ajudá-lo também, ajudando a microbiota, através dos probióticos, que são os kefirs da vida, os iogurtes, yakults, os alimentos fermentados, né? Tipo tempê, missô, também os picles, né? Os gorgonzolas da vida, né? Todos esses contêm bactérias que, na verdade, ajudam a compor a microbiota intestinal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.